América Mineiro, Coritiba e Goiás já estão rebaixados para a Série B 2024. Mas vem cá, Bahia, Vasco, Cruzeiro e Santos são 4 equipes que uma dessas 4 ocupará também o 4º rebaixamento desta Série A para a Série B no próximo ano. Na tua opinião, hoje, faltando ainda mais uma rodada, né? Nós estamos na rodada de número 37 e ainda falta a rodada de número 38. Será que um desses 4 times poderá cair hoje? Eu arrisco a dizer que sim, tá? E esse time é o Bahia. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Bom, Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro jogarão hoje talvez o jogo mais importante da temporada, né? Se Bahia, Vasco, Santos ou Cruzeiro vencerem os seus jogos, a decisão para ver quem será rebaixado nesse ano será na próxima rodada, tá? Porque sim, pode acontecer do Bahia vencer o América, do Vasco vencer o Grêmio, do Santos vencer o Clube Atlético Paranaense e do Cruzeiro vencer o Botafogo. Pode acontecer, né? Apesar de que eu acho essa possibilidade praticamente impossível, tá? Praticamente, não é que seja impossível, mas praticamente impossível, tá? O Bahia supostamente vai ter o jogo mais fácil, porque vai enfrentar a equipe do América, última colocada do campeonato e já rebaixada, ó, há muito tempo. América esse que tem apenas 4 vitórias no campeonato e tem um saldo negativo de menos 39 gols, tá? Então a América tem 21 pontos em 36 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 23 derrotas, 39 gols a favor, 78... Bicho, o time sofreu 78 gols, tá? E tem aí um saldo negativo de 39, tá, gente? Esse é o jogo, no caso do adversário, mais fácil para Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro, tá bem? Vai jogar na sua casa, muito possivelmente vai querer enfrentar o Bahia, que é um time que também está na zona de rebaixamento e vai querer vencer, para pelo menos dar uma resposta para o seu torcedor, para que a campanha não seja assim tão humilhante como já está sendo, né? Então vai querer aí somar 3 pontinhos em casa, até porque o próximo jogo do América Mineiro, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, será contra o Goiás, outro time já rebaixado lá na Serrinha, tá? Então hoje é o último jogo do América do ano, jogando para a sua torcida, para o seu torcedor. Por mais que não vai ter um grande público, a Arena Independência, mas vai ter ali torcedores, vão ter, né, torcedores do América que vão querer ver o América pelo menos conquistar 3 pontinhos, né? Seria bom o América conquistar 3 pontos contra o Bahia e contra o Goiás, porque aí termina a primeira divisão, a sua participação na primeira divisão com 2 vitórias, mesmo já rebaixado. O torcedor do América pode dizer assim, mas quando a gente jogou contra os times que também estão na zona, a gente venceu. Então isso seria um argumento válido para o torcedor do América, porque nessas alturas o torcedor ele busca qualquer argumento para não ficar com o ego tão ferido, né? Por outro lado, o Bahia nesse momento está com 41 pontos, o Bahia é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 41, o Vasco está com 42, o Santos com 43 e o Cruzeiro com 45. Eu acho, tá, gente? Eu acho que mesmo que o Cruzeiro perca hoje da equipe do Botafogo e perca no próximo jogo, um exemplo, o Cruzeiro não é rebaixado. Eu acho que o Cruzeiro já se livrou do rebaixamento, tá? Porque se você for olhar aqui direitinho, o Cruzeiro, ele é o time com uma melhor campanha, porque assim, ele está com 45 pontos, ele tem 11 vitórias igual o Santos, igual o Vasco, tem 12 empates, 10 do Santos e 9 do Vasco, e tem 13 derrotas, né? 15 do Santos e 16 do Vasco. O saldo de gols do Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro tem um saldo de 3, um saldo positivo de 3. O Santos tem um saldo negativo de menos 21. E o Vasco tem um saldo negativo de menos 10, tá? Então, o Vasco precisaria vencer esses 2 jogos para poder passar o Cruzeiro em pontos. O Santos precisaria vencer os 2 jogos para passar o Cruzeiro em pontos, ou pelo menos empatar um jogo e vencer outro, para somar 4 pontos e passar o Cruzeiro. E aí Santos e Vasco, esses 2 times passariam o Cruzeiro no número de vitórias, né? Porque o Cruzeiro supostamente perderia os próximos 2 jogos. E aí o Bahia, cara, nesse momento tem 4 pontos abaixo que o Cruzeiro, 4.
O Bahia seria obrigado a vencer os próximos 2 jogos. Caso o Cruzeiro perca os 2 jogos, o Bahia seria obrigado a vencer os próximos 2 jogos. E o último jogo do Bahia é nada mais nada menos contra o Atlético Mineiro, que ontem venceu a equipe do São Paulo por 2-1 e neste momento, no momento que eu gravo o vídeo, está na 2ª colocação do campeonato. E depois tem o Botafogo com 63 pontos. Tá? Eu até arrisco a dizer que se o Palmeiras vencer hoje, e o Botafogo não vencer a equipe do Cruzeiro, o Palmeiras já é campeão, né, gente? Então, o Palmeiras vai torcer pela derrota do Botafogo ou empate do Botafogo hoje. Com mais uma vitória, o Palmeiras vai a 69 pontos. O Atlético Mineiro chegaria também a 69, vencendo o Bahia na próxima semana, mas o Palmeiras tem vantagem no critério de desempate, tá? Porque o Palmeiras, nesse momento, tem um saldo de gols de 30 e o Atlético Mineiro um saldo de gols de 23, tá? Então, dificilmente, vamos ser sinceros, né? O Atlético Mineiro também não vai chegar em Salvador e meter 10-0 no Bahia, né? Isso não é assim, entendeu? Então, eu acho que se o Palmeiras vencer hoje e o Botafogo empatar, pelo menos empatar com o Cruzeiro, o Palmeiras já será campeão brasileiro, porque na próxima rodada, mesmo que o Palmeiras perca e o Atlético Mineiro vence, o Atlético Mineiro perde no saldo de gols para a equipe do Palmeiras, tá, gente? Então, o campeonato só está vivo hoje se o Botafogo vencer, tá? Se o Botafogo vencer, o campeonato ainda estaria vivo, tá, gente? Apesar de que também o Botafogo tá com 23 de saldo de gols, né? O Palmeiras tem 30, então, enfim, mas vamos ver, né? Vamos ver como será a vitória do Botafogo hoje, caso vença o Cruzeiro, e vamos ver como é que será também o jogo do Palmeiras, caso o Palmeiras também vença o seu jogo, né? Deixa eu ver aqui com quem o Palmeiras vai jogar. O Palmeiras vai jogar com a equipe do Fluminense no Allianz Parque, não será fácil. Uma vitóriazinha por 1-0 já será suficiente, né? Bom, galera, olha só. O Bahia hoje tem uma tarefa muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Se o Bahia empatar hoje, para mim, já está rebaixado. Porque se o Vasco empata hoje, continua com 1 ponto acima do Bahia. Se o Santos empata hoje, continua com 2 pontos acima do Bahia. O próximo jogo do Bahia é com o Atlético Mineiro, gente. O Atlético Mineiro, ele não vai abrir para o Bahia, cara. Ele não vai. Ele não vai abrir para o Bahia, até porque o Cruzeiro não vai ser rebaixado, cara. O Cruzeiro não vai ser rebaixado. Eu acho muito difícil o Cruzeiro cair desses 4, tá? A última vaga para o rebaixamento está entre Bahia, Vasco e Santos. Na minha opinião, tá, gente? O Cruzeiro pode ser rebaixado? Pode. É só a minha opinião, tá? Então, o Bahia precisa vencer. O Bahia precisa vencer hoje e torcer para que o Grêmio vença o Vasco, que não é nada fora do comum, para que o Atlético Paranaense vença o Santos, que não é nada fora do comum. Aí sim, se o Grêmio vence o Vasco e o Atlético Paranaense vence o Santos, o Bahia vai com todo o gás para cima do Atlético Mineiro tentar o salve-se quem puder. Não é porque, assim, na próxima rodada, o Santos vai jogar com Fortaleza na Vila Belmiro e o Vasco vai jogar contra a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário. Então, nesta rodada, todos estão decidindo fora de casa, mas na próxima rodada, todos irão decidir dentro de casa, né? E o jogo do Cruzeiro é com o Palmeiras, o líder do campeonato, tá? Acho muito difícil o Cruzeiro vencer o Palmeiras, mesmo jogando no Allianz Parque. Gente, se eu fosse dizer qual desses times seria o mais provável de ser rebaixado, para mim, é o Bahia. E depois a equipe do Vasco, tá? Eu acho que o Santos vai se salvar do rebaixamento, apesar que o Santos pode ser rebaixado também. O Cruzeiro, para mim, não será rebaixado. Chances mínimas do Cruzeiro cair. Vai sobrar, na minha opinião, para a Bahia ou para o Clube de Regatas Vasco da Gama. É apenas opinião, tá, gente? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!